Existe uma verdade nua e crua que dói, mas que liberta. É basicamente que, às vezes, a vida que tu tá levando hoje, ela não é a vida que tu sonha ter. E isso tá acontecendo porque tu tem medo de decepcionar os outros. E esse teu medo tá deixando que as outras pessoas escolham a tua própria vida. E às vezes elas não estão conscientes disso. Muitas vezes, na verdade, eu acho que quase 100% das vezes. Elas só estão fazendo o que elas acham que é certo, de te apoiar no que tu tá fazendo. Só que tu tá levando para um outro lado e o teu medo de decepcionar essa pessoa, de dizer, olha, eu não quero fazer isso porque não é o que eu gosto, tá te travando, tá te fazendo seguir algo que tu não quer seguir. E isso é difícil. E a gente escolher mudar ativamente, conscientemente, é mais difícil ainda. Porque vai envolver tu chegar pra pessoa e dizer, eu não quero mais continuar nisso. Ou pior, tu vai ter que enfrentar alguns caminhos que o teu cérebro vai colocar na tua cabeça. De que tu já investiu muito tempo nisso, então como que tu vai acabar agora? Fica mais um pouquinho só pra terminar. Ou tu já contou pra todo mundo que tu queria fazer aquilo, agora tu vai precisar dizer pra todo mundo que tu não tá mais fazendo isso. Ou pior ainda, tu vai parecer um fracassado na frente de todo mundo, porque é isso que o teu cérebro pensa. Ele não consegue dizer que tu tá mudando de ideia. Pra ele, tu tá só desistindo. E agora tu vai ter que parecer um fracassado. Então, o nosso cérebro, ele acaba criando formas de se proteger disso, de proteger o nosso ego. Então, a gente vai criando tendências nele que faz com que a gente permaneça fazendo o que a gente não quer mais. Porque a gente não quer se mostrar como fraco para as outras pessoas. Ou a gente não quer decepcionar as outras pessoas. E essa eu acho que é a parte mais difícil. Porque quando tu envolve decepcionar alguém, tu fica muito mais preso naquilo. Porque pensa tu chegar pros teus pais e falar que tu vai desistir da faculdade, que eles tanto quiseram que tu entrasse, que eles pularam contigo quando tu entrou. Cara, é difícil. E eu sei que é difícil porque eu passei por isso. Eu falei pra minha mãe que eu ia largar a faculdade de fisioterapia, que ela ficou tão feliz quando eu entrei, que ela super me apoiou, ela sempre me viu fazendo isso. E eu me via fazendo isso porque ela também é da área da saúde. Só que eu não era feliz. E eu tive que falar pra ela. E foi difícil. Foi, assim, decepcionante. Pra mim também. E eu não vejo que ela tenha feito isso porque ela queria me ver mal. Mas porque aquilo era algo que ela via como um futuro pra mim. E tá tudo bem, essa pode ser a visão dela. Todas as pessoas podem ter as suas visões. Mas o que tu faz, a escolha do que tu tem hoje, com o que tu vai seguir, é unicamente tua. E sabe, outra coisa que foi um ponto muito impactante pra mim de parar com a faculdade foi que faltava 1 ano e meio. Então, ela sempre falava assim, vai faltar só 1 ano e meio, termina. Só que 1 ano e meio é muita coisa. 1 ano e meio eu cresci, eu mudei, eu evoluí, assim, em um nível absurdo. E é isso que tu precisa entender também. Às vezes a gente tá preso numa escolha que não é nossa. Às vezes a gente continua tentando alcançar esse objetivo que foi posto pra gente, porque ele se parece com aprovação, com segurança, com sucesso. E é isso que no fundo a gente quer. Só que isso se relaciona extremamente com o que tu tá disposto a não ter na tua vida. Será que vale a pena tu seguir todo esse caminho, mas não ser feliz realmente? E existe algo que é muito importante a gente ter em mente, que a não escolha também é uma escolha. Então, toda vez que tu decide não escolher, tu tá entrando num caminho muito perigoso. Se tu decide não escolher por medo de desagradar teus pais, por medo de desagradar alguém, por medo de não atender a expectativa que alguém colocou em cima de ti, tu tá escolhendo viver aquilo. E tu vai ter que aceitar as consequências depois. Então tu vai acabar vivendo o sonho dos teus pais, tu vai acabar vivendo as expectativas dos teus amigos. Às vezes tu tá numa roda de amigo com um monte de amigo fazendo coisa errada, tu vai acabar fazendo as coisas erradas também, porque tu tem medo de desagradar eles. Só que será que isso é o tipo de vida que tu quer construir? É algo que é complexo, porque a gente gosta de estar numa manada. A gente gosta de parecer bom pra todo mundo e ser agradável e, sabe? Só que quando tu quebra um valor teu, algo que é importante pra ti,
tu tá indo pelo caminho errado. Se tu não tá feliz na profissão que tu tá, se tu não tá feliz na roda de amigos que tu tá, porque eles estão fazendo coisas que tu não concorda, mas tu já concordou um dia, não significa que tu tá errado. Significa que tu amadureceu, que as suas ideias mudaram. E tá tudo bem. As pessoas mudam, a gente não é a mesma pessoa que a gente foi ontem, a gente não é a mesma pessoa que a gente foi 2 anos atrás. Então se alguém chegar pra ti e falar, mas tu disse um dia que tal coisa era certa, tudo bem. Mas hoje em dia, quem eu me tornei agora não aceita mais isso. Eu não sou mais esse tipo de pessoa. E tu precisa entender isso. Então assim, tu precisa entender que tu não pode colocar nos outros o controle da tua vida. E assim, eu não tô falando que tu não tem que ouvir ninguém mais. Não é isso. Tu precisa ouvir. Mas ouvir e escolher por conta própria é totalmente diferente do que tu simplesmente pegar o controlezinho da tua vida, dar na mão da outra pessoa e falar, escolhe por mim. Isso é completamente diferente. Porque assim, ó, tu pode amar uma pessoa, tu pode continuar respeitando ela sem aderir aos pensamentos que ela tem. Sem aderir às expectativas que ela tem sobre ti. É que nem com o exemplo da minha mãe que eu dei. Eu amo ela, eu respeito ela, mas eu não concordo com a visão que ela tinha, que eu tinha que continuar na faculdade. Porque eu não estava feliz ali. Então, vocês estão vendo que isso que a gente tem que entender. Que a gente precisa separar o eu, pessoa, com a escolha. E cabe a gente entender também o custo de cada sim que a gente dá. Porque sempre que a gente diz sim para algo, a gente tá dizendo não para diversas outras coisas. E quando tu diz não para diversas outras coisas, tu tá fechando essas portas. E tu tem que estar consciente disso. E tá tudo bem quando tu segue o caminho que tu quer, porque esse é o caminho que eu quero. Mas se tu tá seguindo um caminho que não é o que tu quer, e esse caminho tá fechando a outra porta de que é o que tu quer, então tu tá perdendo muita coisa. Por isso que é importante a gente se perguntar, se eu continuar escolhendo, dizendo sim pra isso agora, o que eu tô deixando pra trás? Quando a gente coloca isso no papel, quando a gente coloca isso na nossa mente, a gente começa a entender o peso que isso tem, o peso de um sim na nossa vida, principalmente quando isso vai definir o nosso futuro. E eu não tô querendo que isso seja uma coisa muito difícil pra te decidir, mas que tu veja a importância de tu decidir. E existe um problema nisso tudo, porque o nosso cérebro, nesses momentos, ele é um grande inimigo nosso. Porque ele tenta transformar uma justificativa emocional em algo lógico. E aí tá um problema muito grande, porque pensa comigo, se tu tá tendo uma justificativa emocional por medo de decepcionar alguém, por já ter investido tempo, e tu começar a colocar isso como se fosse lógico, tu tá se auto-sabotando. E o que acontece? O nosso cérebro, ele tem 2 sistemas, basicamente. Um sistema que é mais rápido e um sistema que é mais devagar, mais lento, mas ele processa melhor as informações de forma mais lógica. Então vamos pensar que esse primeiro ele é mais emocional. Então ele vai começar a trazer justificativas rápidas que vão estar totalmente ligadas ao medo do fracasso, medo da vergonha. E o que vai começar a acontecer contigo? Tu vai começar a ter pensamentos de tipo, agora não é mais hora de parar, porque já tá faltando pouco tempo mesmo. Agora eu já falei pra todo mundo que eu ia fazer, então vou ter que continuar fazendo. Agora eu já cheguei até aqui, então preciso continuar aqui. Só que tudo isso são justificativas falsas do teu cérebro. E isso é até um viés do nosso cérebro, que se a gente não ter consciência dele, a gente cai muito nele, muito, muito mesmo. Porque a gente tem essa tendência em continuar fazendo algo porque a gente já colocou um tanto de esforço naquilo. Mesmo que aquilo não faça mais sentido, ou que a gente veja que aquilo não vai dar o resultado que a gente espera. Então pensa comigo, se tu estivesse fazendo um projeto agora e tu já tivesse investido muito dinheiro nele, tu provavelmente iria continuar fazendo tudo isso. Só que se tu visse de fora o teu amigo fazendo isso e tu visse que, cara, isso não vai dar certo. Não tem como isso dar certo. Tu precisa sair disso pra tu parar de perder mais dinheiro, perder mais tempo. Só que ele não consegue ver isso. E tu consegue porque tu tá vendo de fora. Tu não colocou a tua energia naquilo, tu não colocou o teu dinheiro naquilo. Então pra ti é muito mais fácil. E é exatamente o que acontece quando a gente tá escolhendo a nossa vida ou deixando os outros escolher a vida pela gente. Porque a gente tá
nesse viés. E a gente precisa sair desse viés. E é nesses momentos que a gente precisa chamar o nosso sistema 2, nosso sistema lento e lógico. Ele precisa analisar a situação. Só que pra gente fazer isso, a gente precisa se colocar consciente e ativamente nisso. A gente tem que querer estar aqui. E uma forma muito boa é escrevendo, porque a gente começa a colocar no papel e a se ver de terceira pessoa. E quando a gente começa a fazer isso, a gente vai começar a entender cada pontinho que tem ali. E a primeira pergunta que tu pode colocar no teu papel para tu pensar em responder quando tu tiver com esse tipo de dúvida é: se eu não tivesse colocado meu tempo, minha energia, meu dinheiro nisso aqui, eu começaria isso aqui do zero hoje? Se a tua resposta for não, então tem alguma coisa errada. Tu tá fazendo alguma coisa que não era pra tu tá fazendo. Porque essa pergunta, ela vai conseguir te tirar do passado e te colocar no presente. Então a tua decisão vai estar com base no agora, não no que tu escolheu antes, porque antes, sei lá, tinha diversas justificativas plausíveis naquela época. Tu tá tirando esse peso, e isso é muito importante. E existe algo que eu gosto muito de relembrar pra mim mesma, porque eu passo bastante por isso. Antes eu passava mais, hoje eu já consigo ter um discernimento maior na minha vida sobre esse tema, mas que é que muitas vezes a gente sente que tem a obrigação de continuar algo, porque a gente já começou esse algo. E a gente não tem essa obrigação. Tu não precisa. Óbvio que existe o ponto de tu saber discernir que isso que tu tá parando de fazer faz realmente sentido porque não é mais condizente com a vida que tu tá querendo construir, ou quando tu tá desistindo realmente por medo. Então tu precisa ter esse discernimento bem aflorado no teu cérebro. Eu sei que é difícil de tu pensar assim, agora como que eu vou saber? Mas no fundo a gente sabe. Quando eu fiz essa escolha de parar a faculdade, eu não sabia quase nada do que eu sei hoje. Eu era bem ignorante no assunto, mas eu já sabia que aquela era a resposta certa, porque não era desistência, não era desistência por medo de não conseguir. Era uma desistência porque não fazia mais sentido com o que eu queria me tornar, com a vida que eu queria levar. O tipo de vida que eu queria ter não batia com aquilo ali. E eu ter reconhecido isso não significa que eu desperdicei muito tempo da minha vida, não significa nada disso. Significa que eu consegui aprender com esse caminho. E é importante a gente ter esse tipo de visão sobre as nossas reviravoltas da vida, que a gente sempre vai ter. Porque, pensa comigo, tu nunca vai escolher certo sempre. Não tem como. A gente erra. E a gente precisa saber errar rápido e conseguir ter a capacidade de se adaptar a essas novas possibilidades que a gente vai ter. E eu quero propor um exercício aqui pra vocês, pra gente ver se tá todo mundo realmente seguindo a vida dos sonhos ou tá na vida que outras pessoas falaram pra vocês que eram boas. Então eu vou propor que vocês respondam 3 perguntas de forma que vocês quiserem, mas eu acho que é muito importante anotar no tablet, no computador, no celular, escrever, enfim, como vocês preferirem, porque eu sou muito a favor de ter essa terceira visão. Eu acho que quando tu se coloca em terceira pessoa e vê de fora, tu consegue se desprender dos vieses do teu próprio cérebro. A primeira pergunta, então, é: o que eu perderia se eu saísse desse caminho hoje? A segunda é: o que eu perderia se eu continuasse permanecendo nesse caminho hoje? E por fim, essa aqui, ela é a matadora, tá? Essa aqui, aquelas 2 primeiras é pra tu ter uma reflexão do que tu vê pela tua vida, mas essa aqui, ela é matadora em todos os sentidos. Se eu tivesse começando do zero hoje, eu escolheria isso tudo novamente? E eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu, hoje, Natália, se eu tivesse começando do zero, tudo isso que eu já fiz, eu com certeza continuaria. E eu acho que essa é a resposta que vocês precisam ter. Um sim óbvio. Porque se tu não tem um sim óbvio, tu com certeza tem um não. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu espero que vocês possam aprender que às vezes a gente precisa decepcionar as outras pessoas, mas parar de decepcionar nós mesmos.